Hoje é segunda-feira, é dia de educação para o trânsito com o especialista, educador Fábio Campos. Bom dia, Fábio. Obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia, Jorge. Um ótimo dia a todos. Vamos aos trabalhos, né, como dizem no dia a dia. É verdade. E amanhã começa, né? Entra em funcionamento os equipamentos de fiscalização eletrônica no trânsito aqui em Blumenau. Segundo a Secretaria de Trânsito e Transporte, haverá um período de adaptação de 7 dias. As infrações vão ser registradas, mas não será aplicada a penalidade durante esse período, que é o chamado período de adaptação. Mas terça-feira da semana que vem, aí sim, já começa a se sentir no bolso quem é penalizado, Fábio. É isso mesmo, Jorge. Falando em educação para o trânsito, então, para quem ainda nunca passou por uma fiscalização e quiser fazer um teste, né, esse autuado, né, de mentirinha, talvez é a hora que depois disso, né, brincadeiras à parte, é importante já começar a adaptar à realidade. Os radares são importantes, fazem parte. Inclusive, atualmente, isso é uma pesquisa no Brasil, que as 5 mais infrações ou multas, né, ou infrações aplicadas hoje para os condutores, a número 1 é a velocidade. Então vejo que a velocidade realmente precisa, Jorge, de uma atenção, né? As pessoas precisam respeitar aquela velocidade prevista naquela placa, né? Não é por um acaso que ela está ali. A engenharia fez um levantamento, tá? E eu passei recentemente nessas vias, estão bem sinalizadas. Lembrando que todos os radares aqui, tanto o redutor quanto controladores, eles terão o display. Então, eles estarão mostrando a velocidade que você passou. Lembrando que a velocidade do radar, ela é, né, o valor... Isso é uma dúvida, né? É verdade que o velocímetro do carro não bate com os equipamentos? Não, Jorge, não é a mesma. Existe uma portaria do Inmetro que todo aparelho metrológico que faz medição, ele deve ter uma margem de erro. Nesse caso específico, para as lombadas eletrônicas, que é o nosso caso aqui, que são redutores e controladores, ela segue o mesmo padrão. Então, por exemplo, se você passa numa lombada eletrônica a 50 km por hora, marcando no seu painel, tá? A lombada já vai fazer essa leitura descontando 7 km por hora. Então, você passou a 50 por hora no seu painel, lá vai acusar 43, 42 km por hora. Então, o equipamento já reduz 7 km por hora. Mas por que isso? É porque o Inmetro, né, ele prevê uma portaria que todo aparelho tem que ter uma margem de erro. E acompanhando não só o Inmetro, Jorge, o artigo 218 do Código de Trânsito, lá no inciso 1, que são as infrações previstas, né, de velocidade, inciso 1, 2 e 3, ela já começa com uma multa média, depois ela passa para grave e depois gravíssima. Observe que na velocidade não tem infração leve, ela é média. Então, aonde que fica a leve? A leve já fica como uma advertência nessa margem de erro. Então, se você passou e a lombada eletrônica, por exemplo, ela é 50, mas ela acusou lá 57, é sinal que você passou a 63, 64. Porque o que aparece no display já descontou 7 km por hora. Então fica a dica. Então, para onde que eu tenho que olhar? Verificar lá o radar. O radar é de 50. Então, no seu velocímetro, coloque 50 e pode continuar. O que não pode é você passar de 50 do seu velocímetro, que certamente poderá, né, correr um risco aí de ser autuado. O ideal é isso, é acompanhar a placa, coloque essa velocidade no seu painel e com certeza você vai contribuir para a fluidez. E lembrando, não passe muito baixo também da velocidade, né? Porque a gente se tem um radar que diz que é 50, e se você é um condutor atento, está respeitando a regra, você vai andar conforme a placa determina. É 50 e não passar 15, 10 por hora, porque isso vai criar o quê? Um congestionamento. As pessoas também esquecem disso, Jorge. Elas veem a lombada, parece que ela tem um pavor daquela lombada. Não, é só andar de acordo com a velocidade que ela está determinando e não passar. Porque baixo de 50% da máxima, Jorge, caberia uma autuação, tá? Para se deixar bem claro. Não se faz, né? Não se aplica essa autuação. Então, já é uma ajuda. Então, vamos andar de acordo com o que manda a placa de velocidade. E sempre é bom a gente lembrar aqui
Primeiro que a gente está falando que tem uma diferenciação entre o que o teu velocímetro do teu carro marca e o equipamento vai marcar, mas também não é para tu passar a mais. Então eu posso passar 7 a mais, que não vai dar problema. Vai correr um risco. Corre risco, né? Corre risco. Porque não é uma deve, Marte, né? Jorge, que existe um aparelho, né? Ele tem um laço ali que faz o controle, ele vê o peso, velocidade, calor. E às vezes esse 7 não é 7 km por hora, é mais ou menos 7 km por hora. Então, às vezes, se você passar, por exemplo, a 55 no seu painel do seu veículo, pode ser que lá acuse lá 57, 58. Vai ser autuado. Então, o ideal é 50. Então tem que cuidar, né? É isso mesmo. Não abusa. Não abusa, que pode ser pior. Tem que cuidar. E a gente tem 2 estilos de equipamento de fiscalizar a velocidade em Blumenau aqui a partir de amanhã, que é aquele controlador de velocidade e o redutor de velocidade. Então é bom a gente explicar a diferença de um e a diferença de outro. Isso, o controlador, aqui em Blumenau, até onde eu percebi, acho que na Via Expressa vai ter um. Porque a Via Expressa hoje... na Rua Bahia também tem um controlador, é o mesmo limite da via. Isso. Então ele acompanha a placa de velocidade, né? Se a via é 60, o controlador vai ser 60. Inclusive, é só observar a placa, Jorge, que vai estar no equipamento. Lá está 60, essa via aqui ela já é 60. Então, eu vou manter 60. A ideia, Jorge, não é para que as pessoas andem a 15 por hora, a 30, não. Pode andar de acordo com a placa de velocidade. Talvez, mas 60 para mim é muito. Então anda 50, porque uma das coisas, Jorge, não é incentivar o excesso de velocidade, né? Ou melhor, o excesso jamais, e sim a velocidade que foi planejada. É muito comum a gente andar em ruas que é 40, eles estão a 15 por hora, a 20. Não, pode andar até 40, porque a placa que está lá, ela foi feito um estudo. Tá? Lógico, além disso, né, respeitar a velocidade, ficar atento às condições adversas que estão ao seu redor. Mas, por exemplo, controlador. Então, tanto a Via Expressa quanto a Rua Bahia, você vai controlar. Então, por mais que ele é controlador, ele tem um display. Então, é só você acompanhar ali a velocidade. Então, essa via é 60, eu vou andar a 60. Não, a via é 80, eu vou andar 80. Ponto. Fique nessa velocidade constante, que eu tenho certeza que você vai fazer uma boa viagem e não vai ser autuado. Outra fiscalização que vai ter em Blumenau a partir de amanhã e que é bom ficar atento, né, espertinho, é o furo de sinal vermelho. Cara, como tem em Blumenau, a gente tem que cuidar, né? Fora aquele que parte antes do sinal abrir, né, que tá olhando lá o outro, vê de olhar esse. É verdade. É o furo do sinal vermelho e o desrespeito às faixas de... para em cima da faixa. Para em cima onde você deveria respeitar para o outro ter passagem. Isso também começa a ser fiscalizado a partir de amanhã. E para concluir, Jorge, que eu comecei falando do controlador e não falei do redutor, né? O redutor, então, é ficar atento, porque na frente de escolas, principalmente, né? Próximo de grandes empresas, igrejas, locais de aglomeração de pessoas, ela vai ser reduzida, né? Se a sua via é uma avenida que ela é 60, pode ter certeza que nesses pontos vai ser 50 ou até mesmo 40. Tem que ficar de olho no que diz a... Aí o objetivo é que se reduza a velocidade, porque naquele... Geralmente essa decisão é tomada em pontos onde são registrados muitos acidentes. E a maioria deles por alta velocidade. Então ali que se tem o redutor. E se reduz, por quê? Então fique atento, né? Várias pessoas ao redor, principalmente quando a gente fala em escolas, principalmente entrada e saída de escolas, muitas crianças, elas chegam na escola, Jorge, tranquilas, mas saem numa velocidade, né? Tá com fome, tá com saudade dos pais, ou está indo para outra escola ou atividade, e é nesse momento, Jorge, que temos que ter cuidado, porque nem todas as escolas municipais e estaduais, na sua frente do portão, ela tem um parapeito, não tem. Então isso quer dizer o quê? Se não tiver alguém coordenando a saída, as crianças atravessam correndo. Por isso que tem que reduzir a velocidade, sim, e ficar atento às pessoas que estão ao redor, nesse caso específico, as crianças. Voltando para os radares que vão fiscalizar o avanço sinal vermelho. Os semáforos. Isso, que é o famoso furão, que estamos aí desde 2005, Jorge, se não me engano, sem ter. Isso. Né? Então, tem muita gente que não obedece mais o sinal vermelho. Muita gente, Jorge. Inclusive quem vai para algumas vias que a direita livre, ficar atento também, né, para não avançar, para não ir para frente. E a questão para quem para no meio do cruzamento. Então, eu tenho certeza, né?
que as pessoas devem ter essa consciência que não pode. Tá? E se for autuado, a infração é gravíssima, avança sinal vermelho 7 pontos. Tá? E avançando 2 vezes durante 12 meses, com 20 pontos você é suspenso. Então vou dar um exemplo bem prático, Jorge. Avancei sinal vermelho, está distraído, felizmente não causou nenhum perigo, mas avançou sinal vermelho. E, consequentemente, transitou na faixa de ônibus, que é mais uma infração gravíssima. Isso. Daqui a pouco, em frações de minutos, só uma viagem só que você faz para um centro da cidade, ou cruzando a cidade, você poderá daqui a pouco ter a sua habilitação suspensa. E uma coisa importante, Jorge, se tem algo que está funcionando, é a suspensão de CNH por pontuação. Tá? Então tem muitos, só para ter uma ideia, Jorge, em média hoje no estado, passa de 30 mil catarinenses com a CNH suspensa. E é suspensão de pontuação, que suspende por 3 meses. E a maioria em infrações de avanço no vermelho e ultrapassagem. Então agora, tendo em Blumenau a fiscalização do avanço no vermelho, para quem para no meio do cruzamento é média, né? Não é uma infração tão gravíssima, apesar que ela é uma infração que deveria ser gravíssima, porque ela tranca um cruzamento todo, né? Mas a lei fala que ela nem é gravíssima, nem é, média, é leve, inclusive. Só que sim, deveria ser gravíssima, mas não é. Mas lembre-se, não se deve trancar cruzamento, porque nesse cruzamento, próximo a ele, estava vindo uma ambulância, que não consegue chegar, não consegue atravessar, uma viatura da polícia que estava em perseguição ou acompanhando um criminoso, ou às vezes até mesmo uma emergência consigo mesmo. Alguém do seu carro passa mal, tu não consegue sair, o carro começa a pegar fogo por aquecimento do motor. Olha a quantidade de situações que podem acontecer, mas um condutor avançou um cruzamento, trancou tudo e várias pessoas poderão ser prejudicadas, inclusive ele, né, com uma autuação. Que a autuação é de menos, né? Acho que o pior é quando você prejudica as pessoas. As consequências, né? Isso, do ato. Muito grandes, né? São grandes. É, isso aí é ruim. Por isso que é uma multa que eu acho que tinha que mudar. Sair de leve, tem que ser gravíssima. Porque é leve, 3 pontos, transforma em advertência. Então é mais conscientização, Jorge, do que fiscalização nesse caso. Mas vale a pena fiscalizar. Então, a partir de amanhã, os equipamentos eletrônicos começam a notificar. Nos primeiros 7 dias não haverá punição, mas a partir daí começa a funcionar a punição, ou seja, a partir de terça-feira da semana que vem. Então fique atento, né? Jorge, aproveitando quem já é atento, né, já está tranquilo. Já tranquilo. E mudou, né, gente? Quando nós tínhamos a última vez, lá em 2014, a nossa implantação de fiscalização eletrônica, ainda demorava umas 2 semanas, 3, para aparecer no teu sistema a autuação. Hoje, em um dia depois, no máximo 1 dia, 2 dias, já recebe a sua mensagem da sua carteira digital. Você foi autuado. Então, veja, hoje é tudo mais rápido. Tanto para fiscalizar, né, para punir também. Então, fique atento. Como nós estamos escravos do relógio, tudo é muito rápido, também é rápido você receber autuação. Às vezes, dependendo da pessoa que está na cidade, ela talvez não chegou em casa ainda, mas a autuação chegou no sistema já. Dependendo de onde ela mora. Eu moro em Curitiba, estou aqui em Blumenau. Vou amanhã para Curitiba. For autuado hoje, talvez ele chegue amanhã na sua cidade de Curitiba, já com a autuação no seu sistema. Então é rápido mesmo. O interessante, né, Jorge, é ficar atento constantemente na direção veicular. E conferir lá, para quem roda muito, principalmente, como é que vai saber como é que está a pontuação na carteira? Na carteira digital é possível ver. Quem tem a digital, Jorge, tem todos os dados. E qualquer coisa também você consegue entrar no Gov. Hoje, no seu próprio prontuário do Gov, você traz todo o dossiê. Mas a digital já traz a primeira vez que você tirou a CNH, todo o histórico, né? Você consegue acompanhar ali. E já sabe se tem pontos ou não, né? Sabe. E se tiver suspenso, Jorge, já vem uma mensagem, inclusive, tá? Se caso alguém tem essa dificuldade, será que eu estou suspenso? Se tiver digital, já olha lá que já está marcado. Infrações, já vem lá um carimbo, pessoal, suspenso. Dá até um susto. Então funciona. Então funciona. Eu quero aproveitar esse minuto final aqui, porque eu voltei ontem à noite pela BR-470, cara, e a sinalização de novo, né? Continua, né? Vamos bater na mesma tecla, né, cara? Tem que ter uma atenção. E outra coisa que eu queria chamar a atenção dos condutores, aqueles de final de semana, né? Aqueles que estão trafegando pela rodovia todos os dias, vão notando as alterações, entendendo as alterações, estão mais preparados. Mas aqueles de final de semana que saem, eu vou para o litoral, vai pela BR, precisa ir em tal lugar, vai pela 470. Tem um trecho que você vai sentido 101,
que a rodovia é duplicada, mas o retorno não é. Então, olha só, a gente tem que tá ligado nessas questões, principalmente à noite, porque a sinalização é precária, muito Jorge. Como eu te falei semana passada, eu passei vários ali apuros. na Cegalas, Sim. que tem uma alternativa para você entrar para o Belchor ou continuar pela rua, mas tu tens que ir para o outro lado, que tu não sabe se aquilo é duplicado, Agora, se é pista única. Cara, ali à noite, para quem vem a primeira vez subindo a BR-470 em direção ao Alto Vale, aquilo é muito perigoso. É rezar, né, Jorge? Porque infelizmente são vidas. Essa omissão dos órgãos competentes é um crime, infelizmente, né? E cabe, como você falou, chamar atenção para quem não está habituado a transitar tanto por ali, porque você será mal prejudicado e ponto final. Infelizmente, deveria ser o contrário, né? Mas não é essa a realidade. E cuidar muito, viu? Porque a sinalização deles é com cavalete mal sinalizado. Então, passou alguém, virou um cavalete ao contrário, né? Já todo mundo se perdeu. Acabou. Então ele não tem é refletivo, que cuidar bastante. Jorge, ele é sujo, ele é fosco, não chama atenção, ele não te orienta, na verdade, ele te confunde. É que nós que andamos atento ali, a gente sabemos o que fazer e mesmo assim é perigoso para nós. E a gente conhece um pouco a região, então a gente consegue se virar. Mas para quem está indo pela primeira vez ou para quem tá meio desatento, então fica mais atento ainda com essa questão aí da qual tomara que acabe logo essas obras, se resolva logo e acaba com isso, né? Então amanhã, de novo, chamar a atenção dos nossos amigos, né? Porque amanhã os equipamentos eletrônicos começam a fazer as notificações. Lembrando, os primeiros 7 dias sem punição, terça-feira da semana que vem, a partir de aí, tudo já vai pesar no bolso. Isso aí, Jorge. Lembrando, vocês vão visualizar, então, começa a piscar. Então já vai ser visualmente, né, percebido ali o equipamento. Já verifica a sua velocidade, olhe para quem está ao seu redor, né, para fazer uma travessia segura e quem sabe daí em diante, né, aplicar um comportamento seguro no trânsito, que é o mais importante. E no site da Prefeitura de Blumenau é possível você encontrar os locais onde estão esses equipamentos. Fábio, um abraço. Semana que vem, segunda, tem mais aqui com a gente no nosso Educação para o Trânsito. Uma ótima semana. Grato pela oportunidade, Jorge. Até semana que vem a todos. Forte abraço.